A salvação do homem perdido por causa do pecado, porque o homem está dentro de um juízo, condenado, julgado, sentenciado à eternidade sem Deus, por causa do pecado. O pecado é a transgressão do homem para com o Criador. É a obra do homem que levou ele à condenação, à atitude que o homem tomou, contrário ao seu Criador. E, nesse momento, eu quero dizer para vocês, meu trabalho é esse, informar a verdade do Evangelho. E isso que eu estou falando para vocês é o Evangelho que me ensina, me informa. Jesus. Foi o que Jesus revelou e trouxe para a humanidade. Conhecer daquilo que estava oculto. Porque todo o mistério de Deus que estava oculto foi revelado em Cristo. Não tem mais mistério. Já foi revelado em Jesus. O que o homem precisa saber para ele ser bem-aventurado e conhecer o caminho por onde ele encontra essa bem-aventurança está em Cristo. Jesus se revelou. E no Evangelho que Jesus trouxe as boas novas, a gente aprende isso. Que o homem, ele já está dentro de uma condenação, indo a juízo. Ele não vai, ele está. O que o homem precisa é entender e conhecer essa realidade da vida dele, crer no que o Evangelho informa, porque o Evangelho de Cristo é as boas novas que mostra ao homem o meio para o homem ser livre dessa condenação que ele está. Ele não vai, ele já está condenado. E o Evangelho é as boas novas que nos mostra o meio, a saída, a solução e a esperança de ser livre dessa condenação. E essa esperança que o Evangelho mostra, esse caminho da salvação que o Evangelho mostra, esse meio de salvação que o Evangelho mostra, não é uma igreja, não é uma vida religiosa, não é um cerimonial, um ritual, uma obra de nenhuma instituição religiosa. Não é nenhuma obra do homem, nenhuma virtude. Não é nada que o homem faça ou deixe de fazer, porque o homem já está condenado. O que ele faz ou deixa de fazer não muda o destino dele. Só quem pode mudar o destino do homem é o Salvador. E esse Salvador não é uma obra de igreja, não é uma igreja, não é um ritual de igreja, não é um cerimonial de igreja, não é usos e costumes de igreja, não é forma de vestir de igreja. Esse Salvador é Jesus. O Evangelho mostra Jesus. Mas o que é que hoje os muitos líderes dos grupos religiosos que se dizem homem de Deus, o que é que eles ensinam em relação à salvação? O que é que eles ensinam como princípio da salvação? O que é que ensina esses muitos líderes religiosos dentro das instituições religiosas? A gente vai analisar e ver o que é que ensina os muitos líderes do sistema religioso, seja ele evangélico, católico, espírita, budista e por aí vai. Porém, na Igreja Católica, no sistema católico romano, ensinam que ninguém pode ser salvo se não estiver dentro da igreja, se não for da Igreja Católica, porque é a igreja verdadeira de Jesus, onde o povo encontra salvação. Só que o Evangelho de Cristo não nos informa a encontrar salvação dentro de igreja, seja ela qual for. Aí a gente vai
para o Espiritismo. O que é que o Espiritismo prega para o homem ser livre? Primeiro que eles não pregam condenação, que eles não acreditam nisso. Eles pregam a perfeição. A salvação deles é a perfeição. O que é que eles ensinam? Para o homem ser perfeito e chegar ao estado perfeito, ao nirvana. O que é que eles ensinam? O homem praticar boas obras através dos karmas, que é a ideia da reencarnação, vivendo outras vidas para reparar o seu mal. Esse mal da condenação, só quem pode reparar o mal do pecado na humanidade, só quem pode reparar, só quem pode justificar, só quem pode remir, só quem pode livrar o homem deste mal do pecado é Jesus. Não é boas obras, não é karma, nem caridade, nem coisa assim. Olha aí qual é o ensino das religiões dado pelos líderes. Contraria a verdade do Evangelho. Lá no ensino dos mormons, o povo é ensinado que só é salvo se fizer parte do grupo de mormons. Os testemunhas de Jeová, a mesma coisa. Só é salvo se for da instituição. Sociedade de Torre de Vigia. Se você for testemunha de Jeová, mas esses testemunhos aí, não verdadeiro de Deus. Eles centralizam todos os líderes religiosos. Dentro do sistema religioso, eles centralizam a vida com Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus, a comunhão com Deus, dentro das instituições, igreja ou religião. Eles fazem isso numa tática para poder dominar sobre o povo, ter o povo como negócio e propriedade dele, do sistema. Você é dessa igreja, tem que andar como essa igreja manda, tem que ser submisso a essa igreja. É isso que eles querem. O povo submisso a eles, dentro da instituição deles. Por isso que eles pregam, ensinam esta mentira do diabo para tirar o povo da verdade de Deus. Você só é salvo se for daqui, se estiver aqui, obedecendo, cumprindo, submetendo ao mediador de Deus, que não é Jesus. O mediador de Deus dentro do sistema religioso não é Jesus, é os líderes. São os líderes. Seja pastor, papa, padre, ancião, profeta, arcanjo, querubim, serafim, é tanto líder aí, com tanto nome, com tanto título. Mas o que é que o Evangelho ensina sobre a salvação, sobre o homem sair da maldição do pecado, sobre o homem alcançar a graça, a bênção, a misericórdia e o amor de Deus para ser livre desta maldição? O que é que o Evangelho ensina? Aí você vai analisar os ensinos dos líderes das religiões evangélicas, dentro das igrejas evangélicas. O que é que os líderes ensinam ao povo? Não, você tem que crer em Jesus. Mas não é só crer em Jesus. Para você ser salvo, tem que ser dessa igreja. Tem que obedecer o homem, o líder, a autoridade espiritual dessa igreja. Para você ser salvo, tem que dar o dízimo. Tem que ser batizado dentro de um ritual, de um cerimonial de água na igreja. Tem que guardar o sábado. Tem que ser assim, assim, assim. Tem que andar assim, tem que fazer isso. Senão não é salvo. É ou não é assim? Olha onde eles colocam o princípio, o mérito de salvação. Não é só em Cristo. É na obra de igreja. É dentro de igreja. É em ritual de igreja. É em cerimonial de igreja. É sendo membro e propriedade daquele sistema, daquela igreja. Porque se você não for dali, não é de Deus, não é salvo. É isso ou não é? Que a maioria, não estou generalizando, tem uma porcentagem muito pequena, porque são poucos os fiéis, os corruptos são muitos, mas 99% dos líderes da religião evangélica, espírita, católica, budista, xiita, tira você da verdade de Deus, priva você do conhecimento que vai lhe levar à salvação. O Evangelho de Cristo não mostra
que o homem, para ser salvo, para estar em Deus, para alcançar a bênção de Deus, tem que estar dentro de uma igreja, fazer campanha, pacto, voto, tem que ser batizado, cumprir um ritual, viver cerimonial. O Evangelho de Cristo não ensina isso, que você tem que estar submisso, sob o jugo e o fardo de líderes dentro de igreja, na hierarquia dominativa dos homens. A hierarquia onde os homens dominam. O sistema dominador, hierárquico dos homens dentro do sistema religioso. O Evangelho não ensina isso, irmãos. E nós, como cristãos, membros do corpo de Cristo, seguindo a cabeça que é Cristo, temos que protestar e condenar, reprovar, censurar esses ensinos malditos que estão privando muitos da verdade e tirando o povo do caminho da salvação. E nós temos que pregar, somos protestantes, irmão. Protestar com tudo aquilo que não condiz com a verdade. Mas não é a verdade de igreja, é a verdade de Deus, Cristo, o Evangelho. Que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É o Evangelho. O Evangelho é uma informação, não é uma religião evangélica, nem uma vida de devoção religiosa em nenhum sistema religioso. O Evangelho é uma informação. E quando você crê, você se rende, você se dirige, você se conduz, você acredita, você se mantém firme naquilo que o Evangelho ensina, aí você é salvo. Não é quando você se converte a uma igreja. Não, mas eu tenho que me converter a Jesus, mas eu tenho que estar numa igreja para ser salvo. Mentira! Nós temos que fazer parte da igreja de Deus, que não é uma instituição, que não é nenhuma denominação. A igreja de Deus são pessoas. E eu, quando me converto a Cristo, eu já pertenço ao corpo de Cristo, porque eu me torno membro deste corpo. Eu não preciso estar dentro de uma igreja de homem, instituição, aprendendo heresias teológicas dos homens, vivendo dentro dos preceitos dos homens, na autoridade e no domínio dos homens. Eu fui chamado para ser submisso, guiado e estar sob a fidelidade a Cristo, a doutrina dele, não a nenhum sistema religioso. Jesus não me mandou seguir nenhum líder religioso dentro de nenhuma igreja. Ele mandou seguir a ele. Ele disse, venham a mim, sigam a mim, creiam em mim, guardem a minha palavra. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, não é se você estiver na igreja submisso à autoridade espiritual do pastor. É em Cristo, na palavra de Cristo. Então, se a gente for analisar, meu irmão, isso é muito sério. A maioria dos religiosos se aborrecem comigo, porque eles não estão dispostos a olhar para o que ensina o Evangelho. Eles são submissos, devotos, praticantes, discípulos de seus pastores, seus líderes, dentro das suas instituições, igreja, religião. Mas se vocês, meus irmãos, em Cristo, não se deixem enganar, desperta tu que dormes. Seja prudente, cuida de ti e da doutrina. Não te preocupa com a tua vida de igreja, não. Te preocupa com a tua vida sendo dirigida, guiado na doutrina de Cristo. Não é na doutrina de igreja alguma, onde os pastores dizem que vocês têm que amar essa igreja, tem que ser fiel, jurar fidelidade à doutrina dessa igreja. Mas a igreja que eles falam não é a igreja de Deus, pessoas. É a igreja ministério. Dessa igreja ministério. Assembleia, Batista, Presbiteriana, Católica, seja qual for. Vocês não podem jurar fidelidade a um sistema religioso. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou Jesus ou o sistema. Ou você é discípulo de Cristo ou do sistema. Ou você se submete a Cristo pela doutrina de Cristo ou ao sistema. Pela doutrina dos homens dentro do sistema. E aí vai adorar a Deus em vão. Seguindo os preceitos dos homens e não de Deus. Uma fé morta, cega. Porque não é a fé guiada pela luz, a palavra, é a fé guiada pelas trevas, o ensino e a direção dos homens. Se você pegar, meu irmão, com cuidado, analisar, usar o senso crítico, ser prudente, se você analisar o Evangelho de Cristo, o que Cristo nos trouxe como conhecimento para Deus, se você analisar o Evangelho de Cristo, e analisar as doutrinas dos homens dentro da igreja, a teologia dos homens,
dentro de seminários teológicos, os preceitos dos homens que se dizem doutores das Escrituras, se você analisar o que eles estabelecem como princípio, regra para a vida com Deus, para ser salvo, para ter comunhão com Deus, vai de encontro ao que Jesus ensinou. Eles acrescentam, os líderes religiosos acrescentam, diminui, subtrai, mistura, falsificam a palavra de Deus. Eles não se mantêm fiel ao que está na palavra. Quando Jesus disse assim: vocês, se guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Eu não posso ser discípulo de Cristo guardando doutrina de igreja ou de homens. Eu não posso ser fiel a Cristo estando submisso a um sistema religioso dentro da doutrina dos preceitos dos homens. Ou eu sigo a Cristo ou não. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus disse que para entrar no céu não é quem está dentro de igreja, não é quem é batizado, quem dá dízimo, quem guarda sábado, quem vive dentro de um sistema religioso, quem é devoto e praticante a tudo que manda o sistema através dos líderes. Jesus disse que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrarão nos reinos do céu de Deus. Só aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Não é aquele que pratica as obrigações religiosas, usos e costumes, cerimônias, obrigações, sacrifícios religiosos. Não. A palavra de Deus vai dizer que bem-aventurado não é quem está dentro de uma religião, sendo devoto, praticante do que manda os líderes. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo. Cristo não ensinou nada disso que esses líderes, a maioria deles, 99%, estão ensinando o povo dentro de igreja. O povo vivendo todo dia, o dia todo, sacrifícios religiosos em cultos de igreja. É um fardo pesado, irmão. É uma rotina de sacrifício, de cultos, de santidade, onde o povo vai para culto de manhã, de tarde, de noite e de madrugada com as vigílias. Buscar monte, subir monte para buscar a Deus. O povo vai para culto de vitória, campanha de marcha, campanha de vitória, campanha do azeite, campanha da porta, campanha da prosperidade, acrescentando na tua botija o azeite. É tanto culto. Hoje o povo está vivendo dentro das igrejas uma fé vã, uma vida de devoção e comunhão não com Deus. Porque tudo isso que se vive dentro dessas igrejas, religiões, não é o que o Evangelho ensina. Primeiro, Jesus não nos chamou para seguir a Ele estando devoto, escravizado sob o domínio de nenhum homem dentro de nenhum sistema religioso. Jesus não nos ensinou a ser preso, submisso, cativo dentro de nenhum sistema religioso para estar servindo a Deus. Jesus não ensinou isso. Jesus não mandou eu procurar a igreja verdadeira. Ele mandou eu crer na verdade para ser salvo. Não é procurar qual é a igreja verdadeira. Jesus não mandou eu estar dentro de nenhuma religião verdadeira. Jesus mandou eu estar nele. E a palavra dele em mim. Para que eu possa estar na graça do Pai. A palavra de Deus vai dizer que nenhum outro meio de salvação existe debaixo dos céus. Atos 4:12. Jesus vai dizer, quem crê nele será salvo. Quem não crê permanece condenado. João 3:18. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, não é dentro de igreja ou de religião, vivendo sacrifício religioso, sendo devoto e praticante a uma instituição religiosa. Jesus vai dizer, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A mudança no meu viver em relação à minha situação com Deus é no momento em que eu creio em Jesus. Não é dentro de uma igreja cumprindo
Ritual para bater meta, para viver sacrifício, para eu poder alcançar alguma coisa de Deus. Quando eu me converto a Cristo, pelo ouvir, não é por uma igreja, é pelo ouvir a mensagem, que eu como igreja tenho que pregar àqueles que precisam ouvir a verdade para se salvar. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho e cremos com um arrependimento, nesse momento nós temos o selo de Deus, a vida de Deus, o novo nascimento, a graça de Deus, a justificação de Deus, o perdão de Deus e a promessa de comunhão para a vida eterna com Deus no céu. Nesse momento, quando se converte a Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em mim. Eu não preciso de uma igreja para ser de Deus. Eu preciso do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. E quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A Bíblia não diz quem não estiver dentro da igreja não é de Deus. É quem não tem o Espírito de Cristo. Esse tal não é dele. Vai ler Bíblia. Romanos 8:9. O problema é esse. Que vocês não conhecem o que a Bíblia ensina. Vocês conhecem a doutrina da igreja, do pastor de vocês. Vocês precisam conhecer a verdade para ser livre dos fardos do jugo pesado, da escravidão de sacrifício religioso, da vida devota e consagrada sendo negócio do homem dentro do sistema religioso. Vocês só podem ser libertos disso quando vocês conhecerem a verdade, para que sejam libertos. Não adianta você estar dentro de culto de libertação. A palavra de Deus não ensina que para você ser liberto, tem que ir para um culto de libertação dentro de alguma igreja. Fazer uma campanha de libertação. O próprio Jesus, João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Questão de salvação, de vida com Deus, de libertação não é dentro de campanha, dentro de igreja. É através do conhecimento para o entendimento de uma vida livre para servir a Deus sem a mentira do homem nos privando da verdade de Deus. Conheça a verdade de Deus, Cristo, o que Jesus ensinou. E nessa verdade, permaneça. E persevere nela até o fim, para você ser salvo. Porque muita gente conheceu a verdade, andou na verdade, mas estão se desviando da verdade. E por que estão se desviando da verdade? É o que Paulo vai dizer na primeira carta a Tito, capítulo 4, versículo 1. Muitos apostatarão da fé, dando ouvido e seguindo espíritos enganadores, seguindo doutrinas de demônios. Por que é que muitos estão desviando da fé? Porque estão saindo da verdade. Estão sendo levados pela mentira do diabo pregada por muitos homens, que diz que é líder, que diz que é ungido, profeta de Deus. Cuidado, irmão, cuidado. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Vá buscar conhecer o que Deus nos revela para a gente alcançar dele o perdão, a graça e a salvação. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa atentar para essa instrução, para esse ensino, esse esclarecimento, para que a luz de Deus brilhe no teu entendimento e dissipe todo o engano e as trevas que obscurece você do entendimento da verdade. Que Deus te conceda neste momento esta oportunidade de estar ouvindo essa mensagem e que você tome uma atitude, se arrependa e se converta para encontrar o perdão de Deus através de Jesus Cristo. Essa atitude é você que tem que tomar. O que Deus quer é que o homem se arrependa e se converta. Quem tem que se arrepender, quem tem que se converter é você. Deus trabalha para isso acontecer, mas a atitude tem que ser sua. A ação da convenção é sua. O Espírito Santo, ele não converte. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é o homem, depois de convencido, entendendo que ele é um pecador, está indo para o inferno, e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se converta a esse caminho, se converta a essa verdade, para ter essa vida com Deus, por onde você encontrará a eternidade com Deus, através de Cristo, não dentro de nenhuma igreja. É você, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Essa é a regra, o princípio que Deus estabelece para o homem ser salvo. Agora, não é crer em dogmas, em crença de igreja, é crer em Jesus para ser salvo. Amém, meus irmãos? Evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar a verdade do Evangelho de Cristo, nada além dessa verdade.